pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja tudo bem com você, assim é a minha expectativa. Hoje são 10 de maio de 2020, domingo, dia das mães. Vai aqui o meu abraço, né, e meu carinho para vocês, minhas queridas irmãs, esse dia para lá de especial, né? Mãe, essa palavra composta de apenas 3 letrinhas, né? Mas que significa amor, compaixão e tudo de bom, né? Que existe no mundo. Então, um feliz dia das mães para vocês, minhas queridas irmãs. Quero dizer também que continuamos na intercessão diária, clamando ao Eterno, ao nosso Pai Celestial, nas orações diárias pela vida, pela saúde física, saúde material, financeira, de saúde espiritual de todos vocês e de todas as suas famílias, tá? Também é alvo das nossas orações os nossos missionários, os nossos governantes, o pessoal da saúde, nosso país, as nações, né? Temos intercedido diariamente por essas coisas, né? Continuamos firmes, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se todos nós clamarmos ao Senhor, Ele com certeza inclinará os seus ouvidos e atenderá o nosso clamor. Amém, meus queridos? Muito bem, então. Estamos aí no meio dessa pandemia, né? O mundo ainda geme de dor, né, por causa dessa pandemia. Ela tem ceifado milhares e milhares de pessoas no mundo afora e trazendo a reboque para nós, né, uma tempestade avassaladora, uma crise econômica, né? Essa crise econômica, com ela vem junto a crise do desemprego, porque por exemplo, nos Estados Unidos já somam, eu estava vendo ontem nas notícias dos jornais, Estados Unidos já chegou à soma de 20,5 milhões de postos de emprego, pessoas que perderam seu emprego. Somando a crise desse desemprego aí, vem a crise das perdas financeiras, né? Então aqui no Brasil também tende a ser assim, né? A gente já tinha um número de 12 milhões de desempregados no país e a tendência é isso aumentar se continuar assim, né? Isso gera uma crise de instabilidade econômica praticamente em todos os mercados, né? Essa crise vai deixar certamente um rastro bem doloroso e trazer certamente uma situação de necessidade, de reengenharia, por exemplo, da vida, da economia, do lar, do comércio, da indústria. Reengenharia tem que refazer, né? Cortar alguma coisa, ajustar alguma coisa para que continue caminhando, né? Mas esta não é a primeira e não será a última crise que nós vamos enfrentar. Está lá na Bíblia, né? Assim como em outras situações, as pessoas se levantaram e reconstruíram. A gente tem um exemplo da história, né? Na crise dos anos 40, anos 30, após a Primeira Guerra Mundial, né?
a crise da peste, da gripe espanhola, muitas pessoas, a vida de muitas pessoas foram ceifadas também. Então já houveram outras situações, as pessoas se levantaram e reconstruíram suas vidas, né? Levantaram a cabeça, sacudiram a poeira e botaram o pé na estrada, continuaram a jornada, prosseguiram, alargaram suas fronteiras, e com certeza isso também acontecerá conosco. Vamos ter que passar por isso e enfrentar isso, não tem jeito. Diante dessa realidade, desse quadro que se apresenta diante de nós, né, eu quero hoje deixar uma reflexão da palavra de Deus no seu coração, e quero recorrer aqui àquele texto do livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, que fala da biografia de um dos filhos da descendência de Judá, que foi Jabes. Já falei isso à igreja sobre o nome desse camarada chamado Jabes, né? E eu queria refletir aqui um pouquinho sobre esse texto novamente, em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que fala poucas linhas sobre esse homem chamado Jabes, né? A Bíblia diz que ele era mais nobre do que seus irmãos, ou tornou-se mais nobre do que seus irmãos, pois quando a sua mãe o deu à luz em meio a dores, muitas dores, né? E aí no verso 10 que já diz que Jabes orou, invocou o Deus de Israel, dizendo: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, alargue as minhas fronteiras, que a sua mão poderosa esteja sobre mim e me proteja para que algum mal, né, alguma aflição não venha sobre mim. E é interessante que a história de Jabes caminha para um final muito ruim. Se você lembra da história ou conhece a história, a caminha para um final muito triste, porque a sua mãe o teve com muito, mas muito sofrimento, com muitas dores, e o nome Jabes, que tem a sua origem no hebraico, cuja tradução literal é o que causa sofrimentos, né? Então o Jabes, ele já nasceu carimbado, né, a ter assim uma vida de sofrimento. Ele estava fadado a sofrer, e ele devia olhar sempre para o seu nome como uma história difícil, né, dolorosa, de ter trazido assim riscos de morte à sua mãe, e ele deveria sempre se lembrar ou relembrar que a sua história seria assim uma trajetória de sofrimento e de dor. Porém, esse homem, Jabes, ele não se conforma com essa predestinação, vamos dizer assim, com o caos que a vida dele seria. Esse homem não aceita a decretação da derrota na sua vida. Este homem reage ao sofrimento e à dor, invocando, buscando o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E tem muitas pessoas, irmãos, que nessa pandemia já estão jogando a toalha, sabe? Outras tantas estão assim céticas, né? Acham que não tem saída, não tem solução. Elas estão completamente desesperançadas, né, da vida, dos seus trabalhos, na perspectiva de perder o emprego, uma situação muito ruim final para a nossa nação. E elas estão querendo desistir e olhar só para trás, né? Então esse homem, o Jabes, ele reagiu de outra maneira. A expectativa para ele era a pior possível, mas ele reagiu para buscar a Deus. Ele reagiu para invocar o Deus de Israel. E quando ele se volta para Deus, para Yahvé, o Deus de Israel, ele faz então 4 pedidos para Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre esses 4 pedidos de Jabes na sua oração a Deus, a Yahvé, o Deus de Israel, sabe? O primeiro pedido é que ele pede a bênção de Deus. A maior necessidade que a gente pode ter na nossa vida não são de coisas, e sim da bênção de Deus. A bênção do Senhor nos enriquece, nos satisfaz, e nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. Podemos ter muitas coisas, é verdade, mas sem a bênção de Deus, nada disso tem significado para nós, nada disso tem valor, nada disso preenche o nosso coração. Então a primeira coisa que esse homem pede é a bênção de Deus. O segundo pedido na oração que Jabes faz a Deus, a segunda coisa que ele pede é que Deus aumente as suas terras, que Deus alargue as suas fronteiras, né? Então veja você que ele está carimbado, né? Ele está marcado para sofrer, e ele se volta para Deus e diz assim: Senhor, eu não quero viver nessa limitação, e eu não quero que as pessoas imponham um limite sobre a minha vida. Então talvez nessa crise que nós estamos vivendo agora, algumas pessoas vão dizer que não tem mais jeito,
que não conseguem mais se levantar, não tem como mais a economia voltar a crescer, não tem como mais o país sair desse buraco econômico. Inclusive tem muita gente que está apostando nesse fracasso, sabe, na derrota, buscando inclusive tirar proveito dessa crise de uma forma negativa, sabe? Mas nós, irmãos, temos que nos espelhar nesse homem aqui, o Jabes, e já é a hora mesmo de entendermos que no meio da crise é que as oportunidades surgem, porque quem alarga as nossas fronteiras é o Senhor, é o Deus de Israel, é Yahvé, o Deus de Israel. Então, esse homem pede que Deus alargue suas fronteiras e a sua influência, né? O que está ao entorno dele. Então fala assim, Senhor, alargue as minhas fronteiras e a minha influência para que eu possa ser produtivo e sair dessa situação que foi colocada para mim, porque eu não estou limitado a isso. Então ele diz a Deus assim, amplie, Senhor, alargue as minhas fronteiras e amplie a minha área de atuação, né? A terceira coisa, ou o terceiro pedido que esse homem Jabes faz na oração que ele invocou a Deus, a terceira coisa que ele faz e pede para Deus é a presença do Senhor na vida dele. Ele diz que a tua boa mão, ou a tua mão poderosa esteja comigo, Senhor. Sabe? A maior necessidade nossa não são de bens. Não são coisas, né? A nossa maior necessidade, irmãos, é da presença de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? É a presença de Deus que nos dá força para prosseguir. É a presença de Deus que nos dá ânimo para enfrentar as lutas. É a presença de Deus que remove o medo e coloca diante de nós a esperança. E é a presença de Deus que nos fortalece na nossa jornada, na nossa caminhada de vida. Sabe? E é por isso que quando Deus disse lá para Moisés, no Êxodo, lá no capítulo 33, depois você vai lá e visita o livro de Êxodo no capítulo 33, Moisés olha assim, Moisés, Deus fala assim para Moisés, olha Moisés, o povo pecou e eu não vou mais com o povo. Vou mandar aí um anjo que vai levar vocês até a terra prometida. Deus olha para Moisés, vira para Moisés, porque Moisés tinha essa intimidade com Deus, falava face a face com Deus. Deus estava tão irado com aquele povo desobediente, sabe, teimoso, que não cumpria aquilo que Deus estava determinando. E ele vira para Moisés e fala assim, olha, o povo pecou e eu não vou mais com o povo não, Moisés. Mandar aí um anjo que ele vai levar vocês até a terra prometida. Eu já cansei desse povo, sabe? Aí Moisés vira em toda a sua intimidade com Deus, né? Em toda a sua liberdade que ele tinha com Deus, porque ele era um homem de Deus, ele era um temente a Deus e ele era amigo de Deus, falava face a face com o Senhor, e ele vira para Deus e diz assim, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Um anjo para nós não é o suficiente, a terra prometida para nós não é o suficiente, a nossa maior necessidade, Senhor, não é de um anjo, nem de terra, a nossa maior necessidade é da tua presença, Deus. Porque a tua presença nos traz plenitude de alegria. Que coisa maravilhosa, né, irmãos, estar na presença do Senhor. Não há algo melhor, não são coisas, não é nada material, não é nada financeiro, é simplesmente espiritual. Temos a presença de Deus junto conosco. É maravilhoso, né, ser como Moisés, amigo de Deus, falar face a face com o Senhor, né? Que coisa maravilhosa. Mas Jabes ainda fez um último pedido, o quarto pedido que eu falei, eram 4, na oração que ele faz ao Senhor, quando ele invoca ao Senhor. A última coisa que Jabes pediu foi a proteção de Deus. Ele pediu para Deus protegê-lo e livrá-lo das aflições, né? Eu sei que esse é um tempo que tem sido um tempo de aflição para todos nós, sabe? Sei que esse é um tempo que tem sido um tempo de angústia para nós. Angústia por aqueles que já partiram, a dor da saudade, a dor do luto. Quantas pessoas aí perdendo entes queridos, né? Angústia por aqueles que estão enfermos e precisam de uma intervenção divina, como é o caso de alguns irmãos aí, a mãe da Kelly, por exemplo, que está passando por um momento difícil, temos orado diariamente, o Mateus agora, que disse que está com sintomas da Covid, temos orado, continue em sua intercessão e oração aí, meu irmão. Angústia por aqueles que perderam seus bens, porque pessoas perderam o emprego, perderam suas casas, estão com muita dificuldade, sabe? Depois de anos de trabalho, com suor e lágrimas, é muito duro isso, né? Angústia por aqueles que estão tomando prejuízo enorme em suas empresas, verdade também, perdendo seus negócios, seu comércio, né? Porque não podem abrir suas portas mais,
pela proibição, por causa do isolamento social. Ainda agora que o governador aqui do Rio está pensando em decretar lockdown, né? Já estendeu o prazo do isolamento, do distanciamento social até o final de maio. Então está muito difícil para todo mundo, né? Angústia por aqueles que perderam o emprego, que não podem sair nem de casa para tentar trabalhar e conseguir o pão de cada dia. Sabe? Então eu sei que essa é uma hora de angústia, mas quem nos poupa da angústia, irmãos, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. É Yahvé. O Senhor, o Deus de Israel, era o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. Sabe? Essa é uma hora de fazermos como Jabes fez. É hora de nos voltarmos para Deus em oração, pedindo para que Deus nos livre da aflição, da ansiedade, do medo, do pânico, da desesperança. Esse homem cuja biografia de Jabes, ela é resumida na Bíblia. Ela está apenas nesses 2 versículos. Ele foi mais nobre do que seus irmãos, até porque ele reagiu diante do caos que o cercava. Ele não apostou no fracasso, ele não fez provisão para a derrota, mas ele vai de frente, em peito erguido, cabeça erguida, mas ele enfrenta a adversidade buscando o quê? A presença de Deus. E esse versículo 10 aqui termina dizendo que Deus lhe concedeu o que ele pediu. Ele obteve resposta, ele obteve vitória, ele teve um completo êxito aqui na sua campanha de oração a Deus, e Deus lhe deu exatamente o que ele pediu. O nosso Deus, irmãos, é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Ele nunca mudou. Nele não há sombra de variação, diz a palavra dele. Ele está no trono, ele reina, ele tem as rédeas da sua história nas mãos, sabe? Ele não foi pego de surpresa. Quem foi pego de surpresa fomos nós, mas ele não. Ele é o Pai e a fonte de toda a bênção, e dele, e somente dele, procede toda a boa dádiva. Não hesite então em buscar a Deus. Não tenha medo do seu amanhã, pois o seu amanhã está nas mãos do mesmo Deus que você agora está de frente para Ele, está diante dele, e é Ele que sustenta a sua vida. Então confie nele, busque Ele o tempo todo e descanse nele. E saiba também que Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que responde às nossas orações, porque quando você ora, você une a sua fraqueza humana à onipotência de Deus. Percebe? Quando o tamanho da oração, da força da nossa oração, você une a sua fraqueza humana e junta com a onipotência de Deus. Então continue firme aí, perseverante em suas orações, na sua devocional, no seu culto doméstico. Amém? Que Deus te abençoe você muito e muito e muito. Que você tenha uma boa noite, que você tenha um bom descanso, que você coloque a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus. E que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas principalmente com a igreja de Marco 2, com os irmãos que congregam na igreja de Marco 2 e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe.
calma e descanse no Senhor, porque Ele cuida de nós. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde sempre, meu querido e minha querida. Força, fé e foco, porque vai passar, em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos.